E aí, galera, é NóisCast aqui na área. Estamos aqui em mais um programa aqui para falar do nosso futebol brasileiro, do futebol no mundo, comentários, resultados e todas as informações que puderem ter desse novo futebol. Eu estou aqui hoje com o meu parceiro Anderson e com o meu outro parceiro Marlon. E vamos aqui apresentar esse programa mais uma vez, mais um episódio. E só venho pedir a vocês, por favor, curtam, comentem e compartilhem esse programa para que a gente possa continuar fazendo episódios assim. E dê o joinha aí pra seguir, né, o canal. Acompanhar as novidades, a gente sempre que lançar um vídeo novo, né, tá acompanhando. E para começar esse programa, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Segunda rodada agitada, 2 expulsões de técnicos, várias polêmicas de arbitragem. E vamos iniciar com, acho que o jogo mais fácil. Corinthians e Vasco. A surra, né? A surra do Corinthians no Vasco. Coitado do Vasco, não entrou nem em campo. 3 fora os gols anulados, né? 2 golzinhos anulados. Um correto, o outro mais ou menos. Memphis foi o melhor na partida. Foi Memphis Depay. Teve um gol anulado, mas deu assistência. Ainda ficou revoltado porque então, proibiram ele de pisar na bola agora, né? A CBF proibiu ele de pisar na bola. É o que a gente tá esperando dele, né? Pelo menos é o que eu espero dele. Que ele tá aparecendo, né? Que tinha na Europa. Estrela do time agora, dono do time. Do time. É Memphis e mais 10. Pode ser, Talvez. né? Tá vendo, o pessoal tá empolgado. Parece até que é corintiano. Mas assim... A gente sabe, um jogador sempre europeu sempre vai ser diferenciado. Não, E, o nível é acima, né? Tem pra comparar lá com Hector Hernandes, outros caras que tem lá no Corinthians, sempre é acima o nível do jogador, mas tá jogando isso tudo ainda não. O Vasco deu uma facilitada boa, viu? Porque um timezinho mais... E sem os principais, o Coutinho no banco, o Verrete no banco. Entrou no segundo tempo, mas não salvou ninguém não. E assim, corrigindo a fala aqui do apresentador, 3 expulsões de técnicos, viu? Acabei de ver aqui Ramon Dias também. Eita, foi expulso. Foi. 3 Foi expulsões de técnicos. Só por Então mostra que reclamação. o brasileiro começou. Esse foi um dos jogos que eu assisti na rodada. O Corinthians jogou muito mesmo, assim, sem clubismo mesmo, jogou muito. Mereceu a vitória e era pra ter sido um 5 mesmo. Porque o coitado do Vasco só era chutando pra frente e a bola voltando. E a critério de informação, né? Final de semana que vem temos Corinthians e Vasco. Corinthians e Palmeiras, né? É clássico. Clássico. Né? Jogão. Reprise da final do Paulista. Será que mais uma vez Só vamos com um ver detalhe, Palmeiras levando uma pisa do Corinthians? Só tem um detalhe, né? O jogo agora vai ser mando de campo do Palmeiras, não vai ser no Allianz, vai ser lá em Barueri, porque infelizmente temos show, né? Aí tem que mudar lá pra Barueri. Aí complica, viu? Eu acho que é melhor pro Corinthians, né? Grama natural, gramazinha sintética. Mas também facilita, né? Campinho menor, a torcida com mais pressão. Mas temos Yuri Alberto e Memphis Depay, a dupla dinâmica do Corinthians, né? Lembrando que tem rodada, né? Libertadores, Sul-Americana. Não sei se vem time titular aí também no final de semana 100% não, né? Se não dá uma mesclada, aí vai depender de cada treinador quem vai facilitar o lado do outro. E para o nosso próximo jogo, vamos lá. Eu acho que uma surpresa. Ceará e Grêmio. Vitória do Ceará. Gols de Pedro Raul e Matheus Araújo. E Pedro Raul, 7 jogos, 6 gols desde que chegou no Ceará. Acho uma boa média, né? Mais do que ele fez no ano todo no Corinthians. Rapaz, tá em campo Pedro Raul, né? Porque no Corinthians Pedro Raul não apareceu, né? Chegou agora lá no Ceará, já foi bem no Campeonato Estadual, tá indo bem no Brasileiro, começou bem. Na estreia já fez gol, né? Já ajuda muito, dá confiança. Agora não sei se vai manter essa fase o ano todo não, que não sei se tem futebol para isso tudo aí não. Agora o Grêmio decepção, viu? O Grêmio mudou o treinador, mudou tudo. Mas os elencozinhos lá, um monte de jogador de fora, contratou, mas não tem dado futuro não, viu? Vamos ver se Bright White, dinamarquês, vai salvar no campeonato, né? Dá uma de Soares e salva o campeonato esse ano. Como diz uma das melhores frases desse apresentador, às vezes o Grêmio tá apanhando, né? E às vezes ele tá só deixando de bater.
Rapaz, tá ruim. A situação do Grêmio tá ruim. Já terminou ruim ano passado por causa do negócio das enchentes lá no Sul. Agora esse ano começou pior, né? Acho que tem o quê? Tem um ponto ou ganhou na primeira rodada? Eu nem lembro. Mas tá mal, viu? O Grêmio empatou a primeira rodada. Olha. Deixa eu botar aqui na classificação ligeira. Primeira rodada. Ah, é bem normal. 2x1 do Atlético Mineiro. Foi. Mas outro joguinho não, horrível, viu? Outro joguinho horrível. O Grêmio Atlético Mineiro da primeira rodada. Mas assim, o Grêmio, por enquanto, tá sendo um time que a gente não tá vendo jogar, né? Assim, muito pouco futebol. Tem um tal de Arezo lá, que é o bichinho difícil de fazer gol, viu? O homem tem aquele jogador com a cabeça que cheira gol, né? Eu acho que ele tá fedendo a gol, esse Arezo. O problema do Grêmio é que ano passado ainda tinha o Luiz Soares, né? Hoje Não, o do Luiz Soares era 23. Ano passado era Bright White já. Ainda tinha o Luiz Soares. Agora Mas falando em pistoleiro também, na última partida dele, ele perdeu um gol sem goleiro, né? Também não pode... Mas Estados Unidos, ali férias, pô. Tá de férias e brincando, né? Só ganha dinheiro, distribuindo simpatia. Mas... Grêmio, muito mal. Eu achei foi bom, porque depois do meu time, né, eu torço por nordestinos. Então, sempre que o nordestino vai bem, tá tudo ótimo. Desde que não seja contra o meu time, contra os outros. Vocês acreditam que o Gustavo Quinteiros, o técnico do Grêmio, é um possível nome para uma queda próxima? Tá na lista, né? Já estreamos com o Mano caindo na primeira rodada. Tá na lista ainda das possíveis quedas. Tem o do Vitória também, né? Que tá querendo duas rodadas, 2 derrotas. Tá entrando na lista aí de possíveis queda rapidinho. E olha que ele tá... antes do brasileiro começar, ele tinha 20 jogos de invencibilidade, né? Campeonato estadual só ilude. A gente vai começar... Qual é o próximo aí? E para o próximo jogo... Também uma surpresa, o áudio, né? Quando o áudio... Todas as investigações que são repassadas, finalmente tá? andando, caminhando com as próprias pernas, conseguiu uma vitória depois de alguns jogos onde não conseguia, e com a volta de Igor Jesus marcando. Depois de mais de 20 jogos. Foi surpresa não, pô. Surpresa não. Time titular, jogando em casa. O Juventude tá na de sempre, né? Briga para escapar da Série B. A meta dele é ficar na Série A, então resultado assim normal. Voltou, né? Agora o Botafogo tá estreando igual ano passado. Mal no estadual, perdendo na Libertadores, só tá sobrando ver se escapa no Brasileiro, que a Libertadores não sei se vai conseguir 2 vezes, se perder o outro jogo fica difícil de novo. Na Libertadores ano passado perdeu 2 jogos na fase de grupos, e essa agora já começou perdendo novamente. Mas você acha que o Botafogo vai engrenar? O Botafogo tá naquela minha lista, né, dos 5 favoritos ali, a brigar por título, os 3 principalmente. Não tá no mesmo nível do ano passado, mas tá na disputa, né? Não tá aquele favorito. Os favoritos só são 2, né? Palmeiras e Flamengo. Eles estão só escolher qual a posição, quem é primeiro, quem é segundo. Agora acho na partida o Corinthians tá contra o Sport, 2 jogos, segunda rodada vem jogando bem aí, apesar do empate, né? Aí... Na primeira rodada, mas era o time reserva também. E você, Anderson, o que é que você acha do Botafogo? Você acha que ele agora engrena? Aguardar, né? Ainda tá cedo para dizer alguma coisa. Segunda partida, não tem como dizer não. Tem que nem a partida anterior, né? Que você falou. O Grêmio ganhou uma e perdeu outra. Tá meio a meio, né? Então ainda tá muito cedo. O Grêmio vinha daquele resultado que é normal dele desde o ano passado, né? Perde, ganha. O Botafogo, daqui a pouco pode ser que engata umas 3 vitórias seguidas aí. Dependendo esperado, né? Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. Você acha que o Renato Paiva, então, vai tirar o que esse time pode proporcionar? Mas claro que fez a melhor campanha da história da vida, né? A melhor campanha de 50 anos que o Botafogo não ganhava o que ganhou ano passado. Então, superar o ano passado é quase impossível, né? Tem que fazer uns 80% do que fez ano passado e já sai no lucro. Também tem que contratar mais, você acha? Rapaz, eu acho que ainda tá fraco, porque quem perdeu Luiz Henrique e Almada... Se achar só tem né? Não, eu tava jogando meu campo com o Patrick de Paula, né? Assim, jogou uma fasezinha no Palmeiras, mas desde chegou o Botafogo, machucado, se machucou, depois foi emprestado no ano passado pro Criciúma, voltou agora para ser o 10 do... Aí perdeu Carlos Eduardo, Oscar Romero, só Savarino, a Almada foi embora, Luiz Henrique foi embora, Tiquinho foi embora na reserva, aí fica difícil. O time não trouxe reposição à altura, né? O presidente lá da SAF tem que
tirar o escorpião do bolso, né? Esse ano, acho que mas tem, E acho que tem, né? dependendo da fase ali na janela do meio do ano, né? Aí dá Mundial, né? aquele reforçozinho, né? Temos o Super Mundial, né? Pode ser que seja. tem Tem esse um porém investimentozinho, também. né? Saiu hoje, viu? Falando isso, saiu hoje aí nas mídias aí que ele disse que não tá preocupado, porque tem E o um timezinho Palmeiras pequeno teve lá de dois Paris, no pênaltis grupo na dele, no partida Super aí Mundial. Contra o Sport, Tem o pela tradicional segunda rodada Atlético do de Madrid, Campeonato que só Brasileiro, joga na retranca. e fez E aí tem o time lá dos 2 a 1, Estados Unidos. com Então, 2 gols de ele não tá pênalti. preocupado, Primeiro é favorito a se classificar no grupo. marcado, Porque tem um time o pequeno aí segundo, que um ganhou pênalti o francês, faltou discutível. 10 rodadas. Veja o né? lance aí, Só dê a 10. sua opinião, se você acha que E foi agora pênalti pro nosso ou não. próximo jogo. 24 É a jogos do ano. estreia. Palmeiras tentou estreia chegar. de Renato A bola veio de graça do Gaúcho. Matheus Alexandre. Fluminense e Briga! Bragantino. Fluminense 2, Bragantino 1. É, mas um joguinho, eu vi uns pedacinhos do Rafael jogo, Veiga e o assim, juiz está melhores dando momentos. pênalti. Eu tava assistindo Vai pra jogada, outro dá uma jogo, aí vi lá no olhada. O Matheus intervalo. Alexandre erra. O Red Bull já vem mal desde o ano passado, né? Tem Vem escapando bola, igual tem o Cuiabá fez tem mais ou falta, menos. Só o tem Pita lá pênalti. arranjando um golzinho na falha do Responda, Fábio. Salve O Espínola. resto do jogo, Nada a marcar. Fluminense Kleber. ali, mas não foi Renato Gaúcho, Escrevendo né? de novo a Escalou o jogada, time que tava A lá, bola o que tinha pra ajeitada, o jogar. Matheus Você Alexandre acha, não então, que consegue desse fazer jogo, o domínio. O que mais chamou a Quando atenção vai? foi a coletiva do Renato. O Rafael Veiga pro Já é drible. tradicional do Renato Gaúcho da coletiva e chamar a Tem um atenção, né? toque. Soltar ali umas pérolas na Tá entrevista, com ele jogar na tudo jogada. pra ele, Tá tirar a tão atenção do confuso, Kleber, clube. que ele apitou Enquanto tá nessas e crises, ele fez o gosta sinal pros de jogadores saírem da dá uma área. maquiada ali, fala umas coisinhas aqui, fala não sei o quê, e vai enrolando pra ninguém fala sobre o futebol em campo, fala sobre o Renato Gaúcho, que você tá comentando na entrevista e tal. O assunto foca pro outro lado e esquece o assunto jogo. Gol! O Renato, né? Renato e Renato, né? Agora, assim, por falar em Renato, será que tem DVD? Tá precisando, viu? Principalmente por reserva lá do Cano, o tal de Everaldo que veio lá do Bahia. Tá precisando assistir um DVDzinho do Renato. Mas o Everaldo já era esperado, né? Se ele era ruim de gol no Bahia, imagina no Fluminense. Aí tem a volta de Cano, né? Ou de Ganso. Ganso voltou, teve o problema do coração, mas Participou foi liberado. Participou do segundo gol, né? Ele que deu o chute que foi feito a defesa do Cleiton, né? Que sobrou pro Martinelli fazer o gol. É, mas ali foi sobrando, né? Chutando ali, sobrou a bola. Martinelli tava sendo vaiado pela torcida. Vai lá e faz o gol, as coisas do futebol que acontece, né? Ô, futebol, né? Ô, futebol. Normal, né? Sempre que o cara tá assim, sofrendo, acontece essas Vai coisas. lá, o comentarista fala mal dele, ele vai lá. É, faz o gol narrador dele. diz, rapaz, fulano tá tantos jogos sem... 10 jogos que não faz gol, o cara vai lá e faz o gol. Aí o cara diz, olha, esse aí é o melhor batedor de pênalti da equipe. Chega na hora da disputa de pênalti, quem é que perde? O melhor batedor. E agora, seguindo com a rodada, temos talvez o jogo mais polêmico, né? Ixi. Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo de 3 expulsões, Ubeldia expulso, Lianco expulso, Caleri expulso. E um jogo de 0-0. Não, mas a polêmica fica só do treinador, né? Porque... E um exagerozinho do Caleri ali dava pra escapar no amarelo. Agora do Lianco foi 2 amarelos, 2 faltas pra amarelo mesmo. Normal. E ele tá achando que é o novo Sérgio Ramos, né? Bate em todo mundo, sabe? Aí Há foi quem- premiado no final da há partida. quem diga que o Lianco, na verdade, fez tempo, né? Já comeu um tempozinho a mais, né? No jogo, que já era pra ter sido expulso antes. Muita reclamação do Zubeldia por conta disso. Que o Lianco fez uma falta que pra ele era o segundo amarelo que não foi marcado. É, mas o Lianco foi o que foi pra Europa e não aprendeu, né? Que geralmente o jogador aqui sul-americano vai pra Europa, aprende um pouquinho sobre tática, evitar falta, marcar melhor. Ele foi de futebol inglês e voltou pior do que o que foi. Mas assim, se a gente pode escapar, se livrar alguém desse jogo, podemos dizer que o goleiro Rafael, né? Não, Pelo menos 3 defesas difíceis. É isso que eu ia dizer, foi, não, pelo menos certeza, 3 foi o que passou depois no... Eu assisti um pedacinho do jogo desse jogo também e vi os melhores momentos. Foram 3 defesas, certeza, um dos melhores o que o Everton agarrou na rodada passada, ele salvou nessa. E fora, o Lianco também é em São Paulo, né? Em São Paulo. E uma lei do ex ali, uma E não coisinha serviu, ali, né? né? Não serviu, né? Não, mas pra criar essa rixazinha acabou sendo expulso aí. Mas já vem uns joguinhos que ele vem querendo exagerar e sempre é chegando mais forte. Agora o do treinador, assim, abusou um pouquinho também, foi expulso, depois ficou lá, aquela de sempre, né? Ameaçando o juiz.
quis agredir, né? O pessoal vai entender outra coisa aqui naquele lá ele, né? É melhor ficar no agredir que pega melhor. É verdade. Viu? E o mais um Palmeiras dia na teve rodada. 2 pênaltis O na jogo- partida aí contra o pior jogo, Sport acho que se pela assistir. segunda rodada do Campeonato Mirassol, Brasileiro. Fortaleza. Rapaz, Fez aí esse 2-1. tem com muito dois gols assim, de eu pênalti. acho que foi Primeiro decepção ali, com Fortaleza, né? um Que, pênalti apesar do razoavelmente jogo ser lá em São marcado. Paulo, O no interior, segundo, mas um pênalti Fortaleza do ano muito passado, todo discutível. mundo esperava Veja o a lance vitória do aí, dê a Fortaleza. sua opinião, se você acha que foi pênalti. Mirassolzinho ou não. ali, a mesma campanha do De 4 Juventude, né? jogos no ano. Principalmente quem sobe da Palmeiras Série tentou B. chegar. A Que é bola o vem de quê? graça do Matheus Permanecer. Alexandre. A meta esse ano é o quê? Ficar na Série A. Se conseguir. Fazendo conta já, né? Já tem um pontinho ali, chegar nos 45, beleza. Mas o Fortaleza decepcionou um pouquinho, né? Se esperava com dos times pequenos aí do Campeonato Brasileiro, estreante na Série A, era pra, se esperava a vitória do Fortaleza. Responda, Salvio Espínola. Só um adentro. Nada a marcar, Kleber. Torcedor do CRB. Escrevendo de novo a jogada, né? Primeira A vitória bola do Campeonato ajeitada, o Brasileiro Matheus da Alexandre Série não B. consegue fazer o domínio. Então agora só falta Quando 42 vai pontos, viu? Primeira meta, o Rafael escapar do Veiga pro rebaixamento. drible. Segunda meta, tentar. Torcedor otimista é assim, né? Já começa o ano fazendo conta Tá com ele quantos na pontos eu jogada. preciso Ele pra tá não tão cair. confuso, Kleber, que ele apitou e fez o sinal para os jogadores saírem da área. Nossa, Não, o Fortaleza ganhou na primeira rodada, mas assim, esse é o tipo de jogo que lá no final faz diferença, né? Rafael Eu acho Pode Veiga. perder, né? O joguinho ali contra o time pequeno, que ali o treinador bota naqueles jogos fora de casa, tá lá na interna, assim, não divulga não, mas lá na pranchetazinha dele há 3 pontos aqui marcado, né? Fora de casa. O Mirassol é aquele pequeno que faz raiva, né? Também. Mas estreante, o Fortaleza aí, time que tá se classificando para Libertadores nas últimas temporadas, se esperava uma campanhazinha melhor e um foco maior, né? E vocês acreditam que esse é o momento de maior turbulência do Vojvoda? Acho que não, esse aí não tem ainda não. Ele conseguiu um status até maior do que na passagem do Rogério Ceni lá no Fortaleza. Assim, o Fortaleza já mostrou, né? Ele já teve crises piores, né? Passar o primeiro turno todinho disputando a Série B e se recuperou no segundo turno, conseguiu beliscar uma vaguinha de Libertadores ainda. E assim, pelas minhas fontes, né, lá no Ceará, em Fortaleza, eu recebi notícias assim que tem muito murmurinho interno do próprio Vojvoda criticando a direção pelo não investimento em reforços. É porque ele deu uma entrevista aí, soltou, mas depois pediu desculpa ao elenco, né? Falou que não era bem assim e tal. Mas acho que tem não, isso aí. É treinador que tá há muito tempo, já tem a confiança de casa, não afeta nada não. É só um arranhãozinho ali na relação, um arranhãozinho uma arenga que logo passa. Mas segundo o presidente, teremos contratação no meio do ano. Viu? É só esperar qual a próxima rodada, dependendo aí quem for, o Fortaleza pega quem. Pega o Inter em casa. Pedreira. Jogando bem, mas jogando bem. Pedreira. O Inter é aquele time que mediano, mas tá sempre ali, mas também não ameaça muita gente não. Talvez, né? É o próximo que a gente vai falar. E agora você falou no e Inter, né? Cruzeiro. Então vamos puxar, né? Inter 3, Cruzeiro 0. Mais uma expulsão polêmica. Anderson Jesus expulso no começo do jogo, exagerada. aos 20 minutos de jogo, né? Então, assim, o que é que a gente pode falar desse jogo? Eu acho que exagerou na expulsão. Não dava pra dar um amarelozinho ali e passava. E decidiu o jogo, né? Afetou que tava 0-0 o jogo. Premier League, nem A seria partida ali, não, mas no máximo a falta, mas podia dar amarelo, mas aqui no Brasil cada juiz tem o seu entendimento, né? Uns exageram mais um pouquinho, outros menos. Mas acho que ali um amarelinho tava de boa e agora acabou afetando, né? O Cruzeiro o jogo todo com um jogador a menos. O Inter ali ficou só ataque contra defesa, aí chuta, uma hora vai entrar. Pera aí, aqui, no meu ponto aqui, informa-se que notícia de última hora. Os Produção tá trabalhando hoje, estão viu? trabalhando. O árbitro de Inter e Cruzeiro e de Sport Palmeiras afastados. Viu? Temos os nossos primeiros árbitros na geladeira. É que você falou, só adiantando, eu acho que no jogo do Palmeiras. Tá chegando lá. quase. Não, mas só para adiantar assim, acho que a decisão certa foi do VAR não intervir. Mas o juiz deu uma forçadinha ali, bem forçada mesmo, para conseguir marcar aquele pênalti. Ele tava com vontade de marcar pênalti. A minha lógica, o VAR não intervir, então pra que tem VAR? Não, é porque assim, ó. Ele,
ele tem que ajudar em alguma coisa. Não, o VAR para intervir naquele lance que é um erro claro, óbvio. Volta mesmo, por exemplo, o jogador ali, teve um lance, qual foi o jogo que bateu no rosto do jogador? Santos No do Santos. e Bahia. O do Santos é um lance claro, que não precisava nem olhar, não pegou a bola na mão, pegou no rosto. O lance do pênalti, aí volta aquela questão, como cada juiz aqui tem na sua cabeça uma interpretação do lance, aí é um lance interpretativo, aí não, o VAR, caberia ele chamar para olhar? Caberia, mas assim, acho que dentro da área dessa, o juiz estava bem de frente, que o juiz era ruim mesmo, errou, porque a posição dele dava para ver, e aí tava bem no replay a gente viu que o Veiga deixa o pezinho, né, para dar o toque, mas não derrubaria, não era o suficiente para... Você acha que foi uma retribuição do Paulista? Não, porque essa história do pênalti, assim, vai anotando aí que logo teremos outros aqui no Campeonato Brasileiro. Reembolso. Logo teremos outros, não só contra o Palmeiras ou a favor, mas de outros times aqui, os árbitros aqui sempre não erram. Paga na entrada, o cara paga na saída, né? Palmeiras pagou o juiz. Eu acho que... Não, acho que Palmeiras e Flamengo fizeram o que tem que fazer. Independente de jogar bem ou jogar mal, estão marcando seus pontinhos, estão lá no pelotão de cima. Você falou agora em Flamengo, então a gente pode seguir, né? Pode. O maior do Brasil, o grande time que estamos tendo a maior expectativa, né? Então vamos com o jogo de Vitória 1, Flamengo 2. Eu acho que ele só errou no verbo aí, né? Estamos... porque eu acho que ele se referiu à torcida. A torcida do Flamengo, né? É válido. Não, mas sofreu um pouquinho, né? Porque, embora que o Vitória achou um golzinho ali, só pra dar emoção no jogo, né? Sofreu não, né? Sofreu não. No primeiro tempo, pelo menos três chances perdidas, Mas, né? como dizem por aí, né? O melhor elenco do Brasil. Aí pega o Vitória, o jogo é lá. Mas apesar que o ano passado o Vitória também deu um trabalhozinho, o Flamengo. Não facilitou a vida do Flamengo. A única coisa que a gente não vai poder pedir é pro Felipe Luiz mostrar o DVD, porque assim, como ele era lateral, não tinha especialidade de fazer gol. Mas que os atacantes tá precisando ver um DVDzinho, tá, viu? Rapaz, porque o Everton, porque o Cebolinha perdeu um gol. Não, mas o gol teve ajudinha ali no chute do Rato, teve o desvio, né, na zaga. Não foi também assim, aquela jogadaça que desmantelou a zaga. Ou aquele velho jogo aéreo que meio que deixa o Flamengo sempre em alerta, né? Jogo aéreo, a defesa do Flamengo fica igual o Galvão Bueno, né? Fica esperando lá que o Galvão Bueno grita, sai que é tua, Tafarel. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Toda hora que cruza, meu amigo, a torcida do Flamengo chega, faz a figazinha aqui, fica orando em casa. Tomara que a zaga tire. Mas assim, né? Foi um jogo que deu pra ver que o Flamengo, que era aquele jogo que na hora que a gente apertasse, sai os gols, né? Não, faltou agora. Tem uma diferença pênalti. também, né? Era Juninho, né? Vai pra jogada, dá uma olhada. Juninho, O Matheus assim, Alexandre esforçado, Perdeu um gol. corre, briga, Tem bola, tem chega pé, na cara do tem gol. falta, O Juninho tem uma pênalti. dificuldadezinha, viu? Responda, Salve Espínola. Nada marcar. Não, não, o problema do Escrevendo de novo a Juninho jogada, é porque né? Vinícius Júnior era no A bola início. ajeitada, O o Juninho Matheus já tá um Alexandre tempinho não aí na consegue estrada fazer o domínio. e parece que ia ser Quando centroavante, vai? né? Centroavante, o que tem que O acertar é Rafael o gol. Veiga pro drible. A gente não pode Tem o criticar toque. dessa vez dizer Tá que com o ele na scout- jogada. scout Ele tá tão do Flamengo confuso, Kleber, que ele apitou e Isso é- fez o sinal isso é para os jogadores um saírem atacante. da área. vai entregar, Nossa. vai fazer uma Piqueires partiu, vai ajudar, bateu! mas precisa de umas 3-4 chances pra fazer o gol. Então, realmente, Piqueires! Não, é assim, é um jogador ali que tem até lá no E o no Palmeiras site ali, teve né, que dois vai pênaltis participar, pra na você avaliar o partida jogador. contra Aí o ele se Sport enquadra pela naquele, né? segunda Compor rodada do elenco. Campeonato Brasileiro. Um jogador pra Fez aí compor elenco. 2-1. com Não dois agrega gols de assim, pênalti. você não Primeiro subiu o ali, nível um pouquinho. um pênalti razoavelmente Aí já marcado. dificulta. O Ali é segundo, aquele joguinho um ali pênalti que você muito tem que discutido. revezar, tem uma Veja o rodada lance aí, dê a sua Libertadores. opinião, Tô se precisando você acha que descansar foi o jogador ali. pênalti ou não. O Pedro, 24 quando voltar, jogos do fez ano. 2 gols. Palmeiras Deu 30 tentou do chegar. segundo tempo, A ó. bola Vou dar veio de 15 graça minutos de do Matheus descanso. Alexandre. Aí Perigo! bota Juninho lá pra correr. Mas pra decidir jogo, acho que é demais. Rafael mesmo Veiga porque e se o o juiz está Flamengo dando tivesse contratado outro pênalti. atacante, duas Vai pra chances. jogada, dá uma olhada. O Matheus Alexandre erra. Não, mas o problema é que esse bola, jogador tem que pé,
faz gol toda a rodada, né? Tá difícil no mercado, já não tem, o time europeu já não tem, e caro, né? Nada a marcar, Kleber. Apesar de ser o clube Escrevendo mais de rico novo do a país, jogada, né? assim, hoje, mas A bola não ajeitada, tá toda hora, Matheus tá Alexandre não consegue fazer tirando o assim domínio. não, porque ter dois custa Quando caro, né? vai E agora, o Rafael Veiga pro também um drible, jogo polêmico, né, da rodada. tem Sport. o toque. Tá com ele na jogada. Ele tá tão confuso, Kleber, que ele apitou Ganhou no e apagado. fez o sinal para os jogadores saírem da Faz área. o Sport, né? Lança. O Sport no primeiro partiu, tempo, bateu! meio assim, era pra ter feito uns 2 ou 3 gols, mas quem não faz, é aquele velho ditado de futebol, né? Quem não faz, leva. O Palmeiras foi lá, o primeiro pênalti claríssimo, o Flaco tirou E o Palmeiras aquela teve dois maldição pênaltis que na tava partida sobre aí os atacantes contra o do Palmeiras que Sport erravam os pela pênaltis. segunda rodada do Campeonato Aí Brasileiro. no segundo tempo, né, o Fez juiz aí deu aquela 2 a ajudinha no 1, final. com 2 gols de pênalti. O Sport não Primeiro jogou, ali, caiu muito um no pênalti segundo razoavelmente marcado. O atacante também lá é Pablo, né? Pênalti muito Já passou São discutível. Paulo, Veja o Palmeiras bem teve rodado, dois pênaltis os números na também não partida ajudam aí, o Pablo, contra o né? Sport, Ser decisivo. pela segunda rodada do Quem Campeonato se Brasileiro. destacou foi o ex-Palmeiras aí, A bola vem de Santos. graça do 2 a Matheus 1, Alexandre. com 2 gols de pênalti. Quando teve em Primeiro campo, foi ali, o dono do meu campo pênalti ali, no primeiro razoavelmente tempo, que marcado. mandou o time. Um pênalti muito discutível. Não, mas Veja o lance no aí, Sport, e a e sua acabou de opinião. levantar a primeira Foi passa dele pênalti. como capitão do estadual, né? Ele agora é o capitão do Sport. Tem bola. Ah, sim, mas jogou o tem primeiro pênalti, tempo, foi tem falta, aquele jogo tem que pênalti. ele tocava, virava jogo, dono do meu Salve campo ali. Espíndola. Só é uma tradição já dele, assim, ele não é muito bom de finalizar, ele Escrevendo sempre de tenta novo o a passe, jogada, alguns né? lancezinhos, se ele A arrisca um bola chute fora da ajeitada, área, o Matheus talvez Alexandre o não resultado tivesse consegue sido fazer o outro. domínio. Podemos dizer que Quando vai Não, O o Rafael Sérgio Veiga pro Oliveira drible. é esforçado, né? Sérgio Oliveira só, Tem o tem uma toque. vantagemzinha, assim, quando precisa bater, é um cabo até Tá com mais ele na experiente jogada. pra dar Ele umas tá tão confuso, pancadinhas, Kleber, que ele matar o apitou jogo. e fez o Mas sinal para os jogadores técnica não tem saírem muitas da coisas área. não. Faltou o atacante lá, né? O Paciência, Figueirense partiu, que foi contratado também. Mas o Sport tá com outros, eu não nem sabia. Tem outro cara, acho que no meu campo, Rivera. Outro volante chega junto, marcador. Gol. Assim, né? O Duqueiroz O está se Palmeiras recuperando, teve né? dois Ele pênaltis. foi vendido na troca do Yuri Alberto, lá pra Rússia. Foi no pacote Yuri Alberto das trocas com o Zenit. Mas voltou agora, tá tentando se recuperar. Não foi bem ano passado no Grêmio. Agora esse Rivera aí é outro pegador, né? Assim, aquele volante 5-5 pra marcar. agora, assim, né? O que a gente. Vai. E assim, e temos outras coisas, né? Podemos dizer que mais um jogo sem Vitor Roque balançar as redes. Já podemos dizer que. A torcida do Palmeiras tá brincando, diz que é um Rony mais novo. Teve 2 Gato pênaltis na partida aí contra o E agora é com Sport vocês, pela minha gente, segunda aqui, rodada do segundo Campeonato a nossa Brasileiro. produção conseguiu E fez colocar aí na tela 2 o a lance. 1 com 2 gols de E assim, pênalti. Primeiro ali, um Não, pênalti o razoavelmente lance tá ali na marcado, tela. e o Você segundo, pode olhar nessa um câmera aí, ó, dá a pênalti impressão muito dessa por discutível. trás, ó. Veja o lance aí. E vai dê a sua dar opinião, dá um você acha toquezinho que foi ali. pênalti Agora o ou não. juiz deu uma forçada na interpretação ali pra achar pênalti. Palmeiras tenta É por isso que eu digo assim, chegar. A o bola VAR vem não de graça do deveria Matheus entrar Alexandre. porque não é um erro claro, assim, há um toque. Agora o juiz, pela posição dele, dava pra é que o juiz é fraco Rafael também. Veiga e o juiz está dando pênalti. Vai pra jogada, dá uma Não, olhada. é O outro Matheus problema, né? Alexandre Além do juiz de o Palmeiras que é bem favorecido. Tem Além do bola, juiz de tem campo aqui ter as suas próprias tem falta, interpretações, tem o nosso pênalti. juiz do VAR Responda, também, Salve cada Espíndola. um que Nada cria marcar, Kleber. o seu método, a sua Escrevendo análise, a de sua novo a jogada, interpretação né? da regra lá. A bola O ajeitada. Arnaldo Matheus Sérgio ele Alexandre costumava não brincar, né? consegue Que a fazer regra o é clara. domínio. Alguns que vão lá ler é que tem que botar um óculosinho, uma coisa, porque tá meio tremida pra alguns. No Brasil não é tão claro assim, não, né? Aqui os árbitros estão precisando voltar pra escola. E assim, produção, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas Veiga não bateu nos pênaltis. Tem um Não, fator psicológico aí. O Veiga não jogou. Jogou sim. Temos aqui Não, mas, que o Rafael Veiga foi até o que sofreu esse pênalti. mas não jogou não, só tava em campo só. Ah, tava só assistindo. Não quis bater o pênalti. Mas ele não era Não, o cobrador agora é o Era cobrador o oficial Piquerez. É, não era o cara que passou não sei quantos jogos sem perder pênaltis. Rapaz, ainda tem uma das melhores médias, se você pegar a eficiência dele, ainda é. Mas tá na fase ruim, né? Aí o batedor oficial agora é Piquerez. Tem a melhor média do país atualmente, né? 2 pênaltis, 2 gols. Não tem ninguém nessa faixa de 100%. Você está dizendo, né? É só o Flaco que bateu 1 e 1 gol. Mesma média, então, né? Não, mas aí o outro tem mais 2 jogos, né? O aproveitamento é melhor, né? 2. É, e assim, e tem um comentário só pra
não perdeu o costume, né? finalizar. Abel Ferreira, mais um cartão amarelo, né? Ah, o Abel já é padrão, né? Quanto é 3 amarelos que suspende, é? 3 amarelos. Pronto, é 3 jogos sim ou não, que é o jogo do descanso, dele pra cá. A gente hoje em dia tem o cuidado mental, né? Saúde mental. Aí Abel Ferreira já vai lá, tira aquele joguinho pra assistir em casa, com calma, aí volta recuperado, bateria recarregada, mais calmo. E para encerrar essa rodada do Campeonato Brasileiro, vamos encerrar ela com um jogo de muita chuva, pouco futebol, viu? Santos e Bahia. O jogo mais aberto, né? Ataque contra ataque, não tinha defesa, né? Porque o Bahia começou ganhando, né? Fora de casa. O Santos empatou, virou o jogo. Pensei até que ia dizer, olha, tem uma vitória aí. E não, então eu já pensei na derrota logo no início. Porra, o Santos jogando em casa e tudo já vai. Com lei do ex, viu? Pensamos que ia ter lei do ex, né? Que Tassiano virou o jogo. Teve. Não empatou o jogo. E Não, ele no foi, finalzinho empatou e também, depois o Pituca foi quem virou. Mas aí no finalzinho levou um empate. O Santos tá naquele Santos, tentando voltar aquele Santos do Neymar, né? Pra ganhar o jogo é ver quem faz mais gol, assim. Mas só que aquela época de Ganso, Neymar fazia 4, 5 gols por jogo, né? Não, o Neymar novo e tinha o Neymar Ganso, pra né? correr, o Ganso pra dar os passos. Aí você Pra fazia chutar 4, 5 extraordinário. gols, levava uns 3, mas ganhava o jogo, né? Mas ultimamente, o jogo, principalmente agora, os 2 jogos que eu assisti nessa rodada foi Santos. Contra o Vasco foi a mesma coisa. O jogo aberto, todo mundo dando chance. Você olha assim, eita, atacou pra cá. E errou no meio campo, atacou pro outro lado. Não volta não. Se o cara for tomar um cafezinho, é arriscado perder um lance ali de ataque ligeiro. Ou gol mesmo. Porque o Santos o DNA do Santos é esse, né? Atacar, não é defender. Eu acho que o técnico entendeu um pouco isso, de como é que funciona, né? E o Santos também nunca foi bom na defesa. Esse porém, né? Não, eu acho que tem que. Desse jogo aí tem que elogiar o contrário, né? Rogério Ceni botou o Bahia na Libertadores, acho que mais de 40 anos depois. Acho que ninguém aqui nem lembrava de Bahia disputar a Libertadores. E com um empatezinho aqui e ali, né? Tá mantendo o Bahia ali, pelo menos, classificação entre Sul-Americana, Libertadores, brigando pela vaga da Libertadores, que eu acho que é a meta do Bahia, né? Acho que não dá pra cravar Bahia ainda, brigar por título, coisas maiores. Mas ali, uma fazinha de grupo da Libertadores, ir para umas oitavas e ficar no pelotão de cima do brasileiro. E Santos, eu acho que, do mesmo jeito que eu brinquei com o CRB, eu acho que o primeiro meta do Santos é a contagem do rebaixamento, né? Eu acho que o Santos ainda tá esperando pro Neymar, né? E também pode pagar por isso, né? Tá esperando, mas a gente ainda não tem a certeza, né? Neymar Então, e pode pagar caro volta por isso. quando? Mas, notícia fresquinha também, segundo o meu ponto eletrônico aqui, Neymar renovou, né? Até final do ano. Olha, tá vendo? Foi publicado no BID da CBF, renovação do Neymar até 31 de dezembro, né? Essa eu não sabia. Boa notícia. Então. Essa eu não tava sabendo ainda Nem que ele tinha seja de renovado. marketing, mas é uma boa notícia. Não sei Não, se mas- vai jogar, né? É. Mas... Não, mas o Santos, apesar da tradição, né? Time que veio da Série B, se conseguir ali garantir pelo menos Sul-Americana e passar o ano sem ameaça de rebaixamento, ali sempre. Ali no 11º, no oitavo, até oitavo, de boa, sem risco. Acho que é a campanha que o Santos vai brigar e se reorganizar, né? Também já começou mal, né? De 6 pontos só conseguiu um, já tá É. complicado já. Mas pelo menos conseguiu um empate. Uma vitória coloca você ali na meta, no intermediário, né? Eu acho que ruim o campeonato. Num campeonato que ninguém conseguiu 2 vitórias seguidas, só o Vitória, né? Que conseguiu vai 2 ficar- derrotas Vai seguidas. ficar neutro, né? Um empate, uma vitória e uma derrota, se o conseguir um único empate. o único clube que ainda não marcou. O único invicto no reverso, né? É o Vitória. Não ganhou de ninguém. Sofrendo para marcar um golzinho ou outro. É um desvio na bola, não tem muita jogada. Assim, o ano passado já brigou para não cair, escapou na reta final com a campanha com o Alejandro, achou lá uns gols. Começou a ser artilheiro na reta final do campeonato. Mas esse ano eu acho que começa mal, viu? Pressionado. Os outros ali acho que tem naquele bolo, né? Mirassol tá nessa disputa, Juventude. Se o Santos conseguir ficar acima desse grupo aí, já tá melhorzinho. Assim, o campeonato acabou de começar, né? Mostra que, como é um campeonato parelho, Muito aberto também. muito né? aberto, assim, não temos aqueles times que a gente espera e acredita que vai estar lá brigando pelo título, mas mostra que o campeonato é concorrido, né? É disputado, onde
Temos o Ceará que até então muita gente dizia que vai brigar pelo rebaixamento. Eu era um deles que achava. Exato, né? Tá no pelotão de cima, os dois cearenses. Fortaleza já esperado. O Bahia ali na campanha no meio. Acho que tudo dentro normal. Acho que eu esperava um pouquinho mais do esporte aqui do nordestino. Como eu sempre dou mais atenção aqui os times nordestinos. Acho que o esporte era para estar melhorzinho, até pela campanha que vinha do estadual. E um time mais tradicional, acostumado a disputar a Série A, né? Mais do que até Vitória e Bahia. Eu acho que foi, tirando o Fortaleza agora, acho que era o time anterior que tinha maior sequência de ficar na Série A. Mas falta um investimentozinho, melhorar. Mas apesar de o elenco ter reforço esse ano, mas acho que falta um nomezinho mais de peso ali. E agora, encerrando o Campeonato Brasileiro, vamos partir agora pro futebol no mundo com a La Liga. Vamos começar com o primeiro jogo, né? Dos importantes, né? Que a gente também não vai falar de todo mundo da La Liga, porque... Até porque não tem muita gente, né? Importante, né? assim. Hoje tem 3 times, né? Pra que mais? Acho que 3 partidas Então, aqui. que vamos são começar mais três mais com importantes. Real Madrid 1, Valência 2. Um jogo... E assim, né? Um Real Madrid... Você viu que um jogo fraco... Já tem alguns jogos, né, que ele não tá bem. O Real Madrid. Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo, de jeito, não estão se entendendo muito bem. Porque parece que o jogo entre eles não tá fluindo. E a defesa é um convite. É como se fosse casa de mãe, né? Todo mundo entra e vai. É porque, como eu falei, né? Se o Real Madrid não brigar na Champions para chegar pelo menos na final e não disputar ali ponto a ponto com o Barcelona, é a mal temporada, né? Então já é uma má temporada? Não, por enquanto não, né? Que tá indo bem na Champions. Seria se não tivesse classificado lá naquela fasezinha de grupo meia boca que fez, né? Mas acabou escapando no finalzinho ali, conseguindo a vaga. No playoff agora passou de boa. Então é só esperar. Acho que já agora no meio da semana já é a rodada, né? Contra o Arsenal. Nada com bom resultado contra o Arsenal agora. Não esqueça essas picuinhas aí do Campeonato Espanhol, essas coisinhas. A única coisa que fica aí é que, pelo menos no jogo, né? Mas um jogo sem muito problema de preconceito lá contra o Vinícius. Não teve as mesmas polêmicas de jogos anteriores. Ainda tem, né, no espanhol, a torcida às vezes quando aparece, mas essa rodada agora foi mais tranquila, comparada a outras rodadas, outros jogos. Eu olhei aqui o goleiro, né, também, um desfalque. Terceiro goleiro. Rapaz, tá até falando do negócio do departamento médico. Zagueiro. Não, mas falando do departamento médico, o Real Madrid tá arriscado pro próximo jogo agora da Champions contra o Arsenal com esse terceiro goleiro, porque os dois goleiros machucados. Os dois goleiros machucados. Tchouaméni de zagueiro, né? Tá parecendo até nós jogando Master League, escalando. Mas o Tchouaméni já jogou, né? Já salvou de zagueiro aí. Mas assim, claro, ele teve uma nota boa, mas não é a posição dele. É tipo o Valverde, que joga em qualquer posição, só faltou o Valverde ir pro gol, né? Segundo o nosso... De resto... Segundo o nosso repórter na Espanha, né? Desculpe, gente, a gente é desse, né? Já tem repórter lá. Tem correspondente na Espanha, né? Nosso correspondente. Segundo o nosso correspondente na Espanha, Real Madrid provavelmente vai enfrentar o Arsenal com a seguinte formação: Fran Gonzalez no gol, Tchouaméni e Rudiger na zaga. Na lateral esquerda, Alaba. Na lateral direita, Valverde. Com o meio campo formado por Bellingham, Modric e Camavinga. E o ataque, o trio, né? Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo. É aleatório, uma escalação bem... Só escapa pelo menos no ataque, né? Vem com o ataque titular. Você tem que ser um jogador bom, que você tem que jogar onde ele escalar. Se você for um jogador ruim, você não vai conseguir fazer isso. É o nível do Real Madrid. Não, mas tá ali também 4 pontos, né? Nada que uma derrotazinha do rival não bota você na briga de novo. Baixou pra 1 ponto, tá na briga de novo. 4 pontos. O time vai lá, perde um, empata Temos outro. Clássico, né? ainda, né? 2 empates também, já deixa meia quantidade de pontos, dependendo. E para ir para o próximo jogo da La Liga, né? Temos Barcelona 1, Real Betis 1. Um jogo onde o nosso brasileiro Antony se destacou. E assim, tivemos um destaque de outro brasileiro, né? O zagueiro Natan, que além de brecar o ataque do Barcelona, fez o gol de cabeça
e quase marcava um golaço de fora da área, né? Mais um aí, né? Daqueles garotos lá que o Flamengo saiu espalhando pelos outros times. Aí se destacou no Red Bull e foi vendido, né? Acabou indo pra Espanha ou pra Inglaterra. Na Inglaterra, Itália. na Itália, que eu confundo com o Murilo, o menino o Foi outro pra é do Itália, Corinthians. pro Napoli. Foi pro Napoli, não jogou bem. Aí foi pra Espanha, virou titular do time ali. Mas o destaque mesmo é o Antony. E tem o Hernanes, né? Colombiano lá que roubou a vaga do Vitor Roque no ataque. É um jogador que vai ajudando ali no ataque. Agora acho que rodada normal. E o Betis desfalcado, né? Sem o seu principal meio-campista, é o Isco. Mas hoje o principal jogador lá tem sido o Antony. Pelo menos nas 3 ou 4 últimas rodadas desde que chegou. É o jogador que mais tem criado ali no Real Betis e tem feito a diferença. Era o jogador que atacava. Enquanto, principalmente no primeiro tempo ali, toda a bola que pegava era na ponta direita para ele correr, né, nos contra-ataques contra o Barcelona. Esse é o jogo que eu assisti na rodada do Espanhol. Acho que Então, normal. Você acha que o problema era o Manchester ou era o Antony? Rapaz, eu acho que o problema é o Manchester, que você É um pega lá o... triturador de jogos, De- jogadores. Olha a lista que vem, se você lembrar aí, desde Ibrahimovic, Di Maria, o próprio Casimiro, que ainda tá lá, Schweinsteiger. jogou muito bem agora. Cristiano Schweinsteiger chegou também, né? a volta do Cristiano Ronaldo depois da Van Juventus. Persie. Não, mas Van Persie faz tempo que saiu, né? Isso aí você voltou muito agora. Ainda era a época Alex Ferguson, o Van Persie. Mas assim, o Manchester tá disputando lá embaixo, não é... Só ficou a tradição, não ficou muita coisa não. O Cavani conseguiu fazer uns golzinhos lá ainda. Foi um dos poucos que ainda jogou. Porque Teve... O Antony, desde que voltou pro Betis, né, tá diferenciado. Não, mas teve no- Alexis Sanches, que fez uma boa temporada no Arsenal e não conseguiu jogar no Manchester. Eu acho que só escapa o Bruno Fernandes, né? É que sofre, né? Não consegue ser um jogador do nível que se espera pelas campanhas do Manchester. Pode ser também. O Manchester, se tu olhar aí, eu acho que não sei, eu não cheguei a olhar a classificação do inglês, mas deve estar 15º. Vamos falar deles também, né? Não tá muito bom, não. E assim, e temos e pra curiosidade do brasileiro, né? A gente também tem uma pequena polêmica, né? Assim, Rafinha, Rafinha né? novamente. Rafinha tá sumido. O Rafinha, a gente não sabe o que aconteceu. Depois da data FIFA, não voltou mais a ser o Rafinha. Eu acho que voltou Mais com o uma futebol da seleção toda. Mais uma vez no banco, tendo polêmica, trocando empurrões com o goleiro. Temos o Hans Flick falando que ele não veio bem psicologicamente da seleção. Então, o que é que vocês podem dizer do então jogador que todo mundo estava acreditando que era um dos candidatos a melhor do mundo? Todo mundo não, porque eu disse que eu não acho dessa classe aí, não. É assim, é um cara que vem na boa temporada, não... Canto espanhol não faz diferença nenhuma, jogar um jogo abaixo. Até porque se for colocar abaixo, aí a gente vai demitir, as grandes contratações de Real Madrid vão sair todas, né? Porque foi pior do que a rodada do Barcelona. Mas que tá normal, os três maiores da Espanha brigando ali em cima, não tem nada, no espanhol não tem nenhuma polêmica não. Vamos esperar o que é que acontece na Champions League, né? Pra ele não fazer igual o Liverpool, que fez a melhor campanha da primeira fase, quando chegou no mata-mata deu adeus logo Logo no na primeira disputa ali da eliminatória, foi embora. E para encerrar a La Liga, vemos com Sevilha 1, Atlético de Madrid 2. É o terceiro colocado, né? Dos três times, que a gente pode dizer da Espanha, né? É o que a gente espera, né? Sempre. E era o quarto, Real né? Madrid. Era o quarto colocado, né? Que era o time que disputava sempre ali a antiga Copa da UEFA, né? Que agora é... Como é o nome mesmo agora? Europa League. Europa League. Mas faz tempo que também vem mal, né? Sevilha perdeu ali um pouquinho, mas o espanhol... Tinha o Sevilha, o Valência, fazia uma raivinha, né? O Atlético fez o que tinha, né? Para permanecer na disputa, ficou ali, ganhou o jogo, permaneceu na disputa entre os três grandes. Como ele é sempre o possível terceiro candidato, nunca é cotado como primeiro ali, favoritíssimo, acho que tá tudo ok na campanha dele. E agora vamos para o nosso próximo campeonato inglês, o que até então dizem ser o mais competitivo do mundo, né? E vamos iniciar este papo do campeonato inglês com o clássico, né? Podemos começar com o clássico da rodada. Manchester United e Manchester City.
Mal os dois, né? Há um jogo, quem assistiu o Clássico jogo, fraco. pro nível que já teve esse jogo, principalmente do City, que ainda tem o Guardiola, tem as estrelas. O Manchester já faz uns 10 anos que tá essa mazela, como o pessoal chama aqui. E só piorando, né? O Manchester não tinha muita Só expectativa essa temporada, né? A única questão aí é que o Guardiola na fase ruim é o quinto ou é o sexto colocado. Sexto colocado, o Manchester é 13º. Olha, aí assim, se o Guardiola em sexto tá em crise, tá na pior fase dele no City, aí você pegar o Manchester, que até então era brigar com o Liverpool como o maior time da Inglaterra, tá em 13º, aí tem muito fazer, né? O Rubem Amorim acho que também deixou tudo que sabia de futebol lá no Sporting, né? Porque no Manchester não conseguiu emplacar. Podemos dizer que tirando o Newcastle, todos os candidatos, todos os que estavam brigando lá em cima da tabela escorregaram? Não, acho que não. Porque assim, temos o Liverpool perdendo. Não, mas o Nottingham é zebra, né? O Nottingham, apesar de ter duas Champions League, mas em remotos anos 50, 60, nem lembro. Mas temos derrota do Nottingham e do Liverpool, Mas- e empates do Chelsea e Arsenal, né? Mas o Nottingham terminar entre o vaga para Champions League é título, né? Então, para ele ser terceiro ou quarto, não faz diferença na campanha. Já é a melhor campanha da nova Premier League, né? Desde que virou Premier League já é a melhor campanha dele. Então, não tá muito preocupado. O Arsenal, como sempre, né? Cotadozinho ali para disputar, mas não ter disputado, apesar do deslize Podemos do dizer Liverpool. que é um carro velho. É o de sempre, né? Que o Arsenal Arranca e no final morre. tem sido esse Arsenal do Arteta aí, não. que antigamente nunca foi. Desde os invictos, que o Arsenal também nunca disputou muita coisa, O não. Arsenal só no tempo de Henry mesmo. É que era na época que era dos invictos, Gilberto Silva, Henrique, era aquele um timaço, mas agora. E também quebrado, né? Porque passou uma rodada aí que o ataque tava quase todo fora. Martinelli tava machucado, o Saka tava machucado, voltaram agora, mas Jesus só a próxima temporada. O meio campo chegou a sem jogar sem Havertz, tava jogando Merino de 10, aí também tava dando uma forçadinha, né? 9. Chegou a jogar de 9 também, mas jogou de 10 várias partidas. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com a premiação do melhor do mundo? Desde que foi premiado o Rodri, né? O Manchester só ladeira abaixo. Não, mas o problema Rodri não, nem jogou, o né? problema não é Só o prêmio, né? ladeira abaixo, O problema né? não é o prêmio, o problema é que o Rodri quebrou, machucou. Maldição. Não, acho que não, acho que apesar assim, acho que tem que vender lá um bocado de estrela lá, como o De Bruyne tá saindo outros caras, tem que renovar ali e o Guardiola, né, que acho que desaprendeu como é que treina até então, trazia uns caras que deu errada também, né, porque Doku, Savinho, não tá produzindo o que outros pontas já produziram lá não, né? Savinho. Jeremy. O que é que você acha de Savinho? Na sua humilde Eu acho que é mais um jogador nome Rafinha, assim, é um bom jogador pra ter no elenco, agora pra ser... Novo, né? Promessa. Não, ponta titular, nível Manchester City, pra jogar como quem já teve com Agüero, Mas pra quem tinha De Bruyne. Savinho, Não, o Grealish também não tá muito acima não, né? Tem uns númerozinhos lá de drible, mas Grealish pra passou... quem tinha Grealish, Acho que foi um Savinho é coisa boa, jogador né? que joga no Manchester City, que briga aí pra ser campeão inglês toda temporada, passar um ano sem fazer gol, não é status pra ser time grande não. O valor que foi pago nele também, né? Valor e ponta de time grande, do maior 100 campeonato do milhões de mundo. euros, né? 100 milhões de Passar um ano sem fazer gol. E é diferente, né? Porque se você olhar a estatística aí, o Haaland não jogar, vai embora metade dos gols dos times ou mais. Porque ele é o... Você pegar, acho que o vice-artilheiro aí, até o Marmoush que chegou agora, já tá na cota ali, em terceiro colocado ou quarto, pra ser o Podemos falar da surpresa. de vice-artilheiro do time. E a gente pode falar da surpresa, né? Fulham 3, Liverpool 2. Um jogo que aqui esse apresentador pôde assistir com falhas gritantes do time do Liverpool. Eu não- Falhas gritantes. Esse eu não vi, mas acho que não atrapalha muito não, a folga do... Tem muita folga ali, o Liverpool. É o segundo colocado. 11 pontos, acho que não vai... Não vou nem citar pro City. Se passar, a não ser que faça aquela de Botafogo 23, que passe 11 rodadas sem ganhar, mas 2 ou 3 aí com um empatezinho, sofrendo. Mas nesse jogo mostrou mais uma vez um possível 9 da seleção, né? Rodrigo Muniz fazendo gol mais uma vez. Já tem 11 gols na Premier League. Mas vai ser convocado? Merecia uma chance, né?
É porque pra quem já testou outros aí, né? Pra quem já Não sei se pra vai quem ser já testado. testou João Pedro, Matheus Nunes e Igor Jesus, né? Matheus Cunha, pô. Matheus Nunes é Cunha o do City. e É o Igor Matheus Jesus. Testou o Pedro também, né? Do Não Flamengo, testou né? o outro, como é o tem menino esse que lá também. do Igor Bournemouth, O Evanilson. que veio do Porto, o Evanilson. o Evan. Então eu acho que deveria dar uma chance ao Rodrigo Muniz, né? Se é pra testar, né? 11 gols na Premier League. Vai que... Até né? porque é uma vaga em aberto, né? É, A gente não vai que tem não tem um titular titular absoluto ali, não E tem ninguém, né? E é um típico camisa 9, né? Aquele jogador mais pesadão, de empurrar a bola pra área. Rapaz, se for pra brigar com o zagueiro lá dentro da área, é com ele, né? Dê lá o balão pra fazer um pivô, uma coisa, e já mostrou que briga, né? Disputar ali com o zagueiro no corpo, ele vai bem. Não vai sair da área, criar grande jogada assim, Ele mas... é um atacante que você vai entregar, ele vai driblar 3 e fazer o gol, né? Não, e também não vai ser aquele cara que vai conseguir uma bola ou outra escorada de cabeça, não vai dominar, dar um passe, assim, fazendo o pivô daquele passe, mas provavelmente. garante luta ali na frente, Mas é né? aquele cara que aquela bolinha cruzando a pequena área e também a chance dele empurrar é grande, né? Olha, tá vendo esse cara com essa história lá, ele. Aí. Não, pô, dele colocar a bola no gol, fazer o gol, o negócio de empurrar não pega bem, sabe? Empurrão não fica legal. muito bom, pode ser até falta, né? Negócio de empurrão é falta, né? E assim, como o nosso parceiro aqui falou, eu acho que a Premier League tá decidida, né? 11 pontos é muito ponto de diferença. Até não ter essa tradição lá de quem abre, dá uma vacilada e entregar, como o Botafogo já entregou aqui. E outros times, né? O Palmeiras já entregou também pro Flamengo, chegou a ter 13 pontos de vantagem. E depois... Lá não tem esse costume, né? Então, assim... E é isso, né? Futebol é futebol, né? Mas por Caixinha falar... cheia de surpresas. Mas por falar no erro do nosso apresentador aqui em falar o nome dos jogadores, Matheus Cunha para Matheus Nunes, né? Por falar em Matheus Nunes, temos a entrevista do Guardiola informando que ele, para ser meio campista, ele não é inteligente o suficiente. Né? Rapaz, normal, né? Pra Que quem... ele pode ser um bom lateral direito, mas meio campista ele não tem a inteligência suficiente. É o que eu digo, pra quem teve Davi Silva, né? pra quem teve Davi Silva, De Bruyne, não com Guardiola, mas lá atrás o City teve Yaya Touré, a gente tá falando de outro nível, né? Aí não tá nesse nível. O próprio jogador lá, Gundogan, que joga de volante, Bernardo Silva, o Foden tá mal essa temporada, que era um dos melhores da temporada passada. Essa temporada não tem conseguido, acho que tem 3 gols na Premier League se tiver. Aí tá muito fraco. O time não tem entregado. Acho que o City tá precisando ali. Ou muda uns 4 ali no elenco, ou vai mudar o treinador, né? E para irmos agora pro nosso assunto final, né? Só finalizando. O City, como diz aqui no Brasil, né? Tá precisando de um fato novo. Renato Gaúcho, viu? Dorival tá livre, viu? Dorival e Tite estão livres no mercado, viu, minha gente? Já não sei se são candidatos a Manchester City, não. E para encerrar com o nosso programa aqui, vamos para o nosso último assunto, que amanhã temos Champions League, né? Os confrontos das quartas de finais, nesta terça-feira, com Arsenal e Real Madrid e Bayern de Munique e Inter de Milão, né? O que é que vocês podem falar sobre esses jogos e o que é que você espera? Vamos começar aqui pelo nosso amigo Anderson aqui. Comente Arsenal e Real Madrid, o que é que você espera desse jogo? Mas tá complicado pro Real, né? Muita contusão, mas o Real na Champions é algo diferente. Mas o Arsenal também sem a defesa só vem o Saliba, né? A defesa vem sem Gabriel Magalhães, todo de O Arsenal quebrada. ganhou agora na última Ataque rodada. lesionado. Oi? O Arsenal ganhou na última rodada. Empatou o jogo 1-1 com o Everton. Um jogo disputado, mas que o Arsenal Talvez sem já atacante, sairia né? pensando também na Champions ou... Não, eu acho que o Arsenal desse jogo joga a vida em casa, né? Porque dificilmente o Real Madrid Eu acho que é eliminado jogando em casa. Como o jogo é na Inglaterra, Miguel ali pra... pensando na Champions. o empate já é um bom resultado pro Real Madrid. Quem joga pra fazer gol é o Arsenal. E joga sem um dos principais zagueiros dele, que é o Gabriel Magalhães. Então acho que Assim. acho que sai pelo menos aí 2-1 ou 1-0 pro Real Madrid com facilidade jogando aí. O jogo sem Caio Havertz, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Calafiori e o lateral Acho que é o Timber holandês, não? não é o japonês. O Tomiasso, acho que Tomiasso. E sem falar que o Gabriel Martinelli e o Saka estão voltando de lesões, né?
Eu acho que o Real Madrid é favorito nesse jogo aí, ia passar fácil. Nesse confronto aí, se não for agora, mas não no jogo em casa vai Pelo que ganhar. eu vi aqui, Courtois tá de volta. Talvez, né? Aí já melhora um Já é pouquinho as 50%, probabilidades, já, né? Já é uns 50%. Você comentou o Merino de 9, viu? E Ele tá jogando só improvisado. complementando, o Rudiger e Asensio na zaga. Não é mais o... Asensio no projeto Sérgio Ramos, né? Que é aquele cara que cara mostra a bem, raça tá- na hora que precisa. Tem bastante raça mesmo. E agora pro nosso próximo jogo, O Bayern de Munique, Bayern de né? Munique e Inter de Milão. O que é que você espera por esse jogo, Marlon? Eu acho que é o mais equilibrado, né? Harry Desse Kane ou confronto. Oi? Harry Kane ou Lautaro? Rapaz, se for olhar a fase atual, o Harry Kane tem empurrado mais, como diz o colega, né? Tem empurrado mais bola pro gol, né? Voltando. Né? Não, é o que eu esqueci a porra da palavra agora. Mas aí, acho que o Bayern tem mais tradição em Champions, apesar da Inter ter feito finais aí recente, mas acho que um jogo para empate. Esse é um jogo bom. Eu não vi, o jogo na Inglaterra ou na Alemanha? Na Alemanha. Alemanha Ah, então primeiro. o Bayern é favorito, Mas Bayern é favorito, temos, jogando em assim, casa. uma disputa onde temos um company, né? Um técnico sem uma experiência internacional Não. ainda. Ah, sim, mas acho que... Contra Simone Inzaghi. Mas os time italiano faz tempo que não consegue ganhar muita coisa, não. Chega uma finalzinha perdida ali, uma semifinal, mas não tem se mostrado aos grandes favoritos, né? City, Real Madrid, o próprio Bayern não tem se mostrado que são favoritos a alguma coisa, não. Os times têm permanecido sempre passado ali. E eu acho que o Bayern é um dos favoritos a finais também, né? Assim como o Real Madrid, Então, Real é um Madrid, dos favoritos a final. Bayern. Quem Você acha que os dois que passa? vão... No confronto, nos dois jogos, acho que Real Madrid e Bayern. Madrid e Bayern. Também acho. E assim, agora temos o jogo que eu acredito ser o jogo mais fácil da rodada. PSG e Aston Villa. Recém-campeão francês, com quase, acho que são 10 ou 11 rodadas de 7 folga. ou 8 rodadas. Né? 8. Aqui no Brasil faz tempo que não acontece, acaba ser campeão tão cedo. Com um ataque bem móvel, né? E o Aston Villa já é zebra, né? Já foi Quem mais do sabe que eu não se esperava. Né? ali, Pra ele já é uma vitória. Mas tem um ataque e campeão de Champions, né? Ah, mas Não tem é aquele que o que vier é lucro. Joga sem assim, sem PSG, peso nenhum. isso aí tá PSG, mais fácil, PSG. Na Né, busca, a né, bola de todo mundo, do Santo Graal, como o pessoal chama, que é Então você- ganhar uma Champions. E Como o- já teve Chelsea, City buscando essas Champions, agora é a vez de o Paris Saint-Germain correr atrás, né? E o outro jogo da rodada, Barcelona e Borussia Dortmund. Eu sempre fico pé atrás com o Borussia. O Borussia tem jogo que vocês agora vai. O famoso nadou. Esse é muito, né? Que até as finais perdeu. Ele gosta de morrer pro Real Madrid, né? Real Não, Madrid, pro Bayern. os quando melhores aparece elencos na que frente. teve, chegou na Todos, né, final. que chega sendo- Chegou na final com os melhores elencos que tinha. Esse ano não tem assim esses grandes. Já é um bom time, mas acho que contra o Barcelona também. O Barcelona é favoritaço aí pra passar no confronto. Joga logo em casa. Como diz o Matuto, né? O cara que tem a estrela de Guiné não pode se esperar muito, né? Assim, a gente não pode falar, porque é um jogador francês, né? Apesar de ser da seleção do Guiné, mas nascido na França. Mas eu acho que não é no nível de Drogba, Eto'o, esses caras que decidiam Dos realmente melhores jogos, né? africanos, né? É, porque é os caras que estão ali em cima entre Então, essa disputa, né? Sem A disputa pestanejar. dele, o que tá aqui é contra o Rafinha. Ele 10 gols, o Rafinha 11. Sem pestanejar. acho E aí? Quem classifica? Barcelona. Então, nas previsões de vocês, teremos uma semifinal com Bayern de Munique, ou PSG e Real Madrid, e na outra Bayern de Munique e Barcelona. Aí eu fiquei até. O Real Madrid continua favorito, né? Que é favorito contra qualquer time. Agora eu acho que a outra fica um jogo, a semifinalzinha bem disputada, interessante, dá pra assistir PSG esses dois jogos. Vem meio dolorido também, né? Contra o Real. Mas. Tem muito tempo, né? Que Mas assim, dois ataques jovens, né? Só com os atacante novo lá na frente, tentando mostrar. Mas e tem Luiz Henrique, né? Mais um ingrediente aí nessa disputa aí. O ex-treinador de Barcelona, acostumado a grande disputa com o Real Madrid. se acertarmos mesmo também, né? Barcelona e Bayern também já é uma outra rivalidade, né? Teve a fase do Barcelona
golear, e teve o Bayern também goleando o Barcelona Bastante, viu? e foi o jogo do... Eu acho que se for juntar os gols do Bayern, vai pra mais de 20. Não, foi só uns 7 ou 8 só com o Bayern somando os dois jogos. Somando 2, 3 jogos, vai pra isso. Não, mas também teve o 8-2 ou 8-3? teve uma fase ali meio, foi 8-2, a disputa que o Bayern passou foi 8-2, mas tem uma disputazinha também, estilo como já teve City e Real Madrid recente, né? Um ganha um jogo, outro ganha outro. Já teve ali o ano da Champions do Barcelona ir lá e golear, e teve o ano do Bayern ir lá e golear também. Tá, né, a lapada, Mas o Bayern foi mais sofrido. Mas acho que apesar de Harry Kane, Olise que tá lá se destacando, acho que o Bayern não tem elenco pra esse nível não. Aquele Bayern era outro time, né? Miller no auge, Lewandowski, era um Bayern bem diferente. Então vocês acreditam que poderemos ter um El Clássico na final da Champions? Eu tô apostando mais Real Madrid e Bayern. Real Madrid e Bayern? Real Madrid e Bayern na final. Você acha que o PSG acho não que- vai Rapaz, surpreender? Rapaz, o PSG Liverpool dos- vai surpreender o Real? dos três é o que não tem camisa em Champions, né? Não o tem PSG peso, já né? chegou no final contra o Bayern, né? Também. Mas foi o único ano que o Neymar jogou de verdade lá, né? Eu acho que foi a não única vez que o podemos- PSG chegou, né? Na final de Champions. Será que Foi. não podemos reeditar essa final de Bayern de Munique e PSG? Ah, acho que não. Com uma vingança do PSG contra o Barcelona? Até para dar mais emoção, né? Qualquer time desse, tanto o Bayern como o Barcelona, um El Clássico seria quase uma final de Libertadores como já teve, né? River e Boca, para dar audiência seria ótimo. PSG e Barcelona. Mas só acho que- lembra o maior roubo, né? De todos os tempos. Não, Só acho que perdendo pro Chelsea lá mais atrás, mas foi. não, mas eu acho que Foi meio forçado. a Barcelona e Paris Saint-Germain não dá para nem falar em roubo, porque eu acho que foi a maior entregada de todos os tempos, porque nenhum time teve uma vantagem tão grande como o Paris Saint-Germain teve. Tinha vantagem, mas parece que era só encostar que o juiz. Aí, mas não teve nada, não teve gol de falta, não teve gol de pênalti. Teve pênalti, sim. Ah, mas muito. E Luiz Soares se jogando. Eu acho que aquele Paris Saint-Germain, se jogar 10 vezes, não perdia do jeito que perdia, não. Acho que Paris Saint-Germain estava muito confiante esse ano. Olha, né? tem 3 jogos que eu acho que não tem muito o que duvidar. O Brasil do 7-1, se jogasse umas 10 vezes contra a Alemanha, ia perder as 10, do jeito que aquele time tava. Esse Paris Saint-Germain, que no segundo jogo não jogou 1% do que jogou no primeiro, joga daquele jeito, lá jogasse 10 vezes no Barcelona, ia perder. Não sei se ia levar os 5 Mas ou 6 teve gols. muita polêmica aquele jogo, muita polêmica. Mas Pênaltis que não foi dado também para o PSG. Mas aí é se... recordar, né? Não, se você for olhar do jogo em si, qual time entregou um resultado de 5-1? Se for relembrar coisas, foi a ajuda do juiz. Muita Não, gente mas reclamou também de independente, 3, com 4 a ajuda lances do juiz, quantos jogos na Champions você viu essa... pelo menos uns 3 gols. Mas a Eu acho que virada do Liverpool contra os... Não, mas ali foi um jogo, no jogo, Barcelona, né? não foi virada, né? Porque na verdade foi empate e o Liverpool ganhou nos pênaltis contra o Milan, que é a final contra o Milan. Mas contra o Barcelona... Contra o que Barcelona. Tivemos o gol de Origi. Escanteio. Mas não... Quanto foi o jogo? Foi 3-1, se eu não me engano. Não é assim, agora o time abrir 5, Não, fazer 4-1. 5 gols. 4-1. O time fazer 5 gols no primeiro jogo e levar a virada no segundo. Eu acho Ali, que aquele jogo foi muito polêmico. eu sempre digo aqui, com toda a polêmica aqui na América do Sul, ali o time ganhando, o time tinha caído, tinha cera do goleiro, era falta, podia ter um expulso, como já aconteceu com É porque se perdeu, né? Acontece. acho que faltou foi tradição mesmo, camisa de quem está acostumado a disputar grandes jogos. Vamos ver tradição agora, né? Será que o Real Madrid mais uma vez vai entortar o varal da Champions? É sempre favorito, né? Não sei se vai manter do jeito que tá aí, todo mundo quebrando. Será que a pergunta é, chegam os 11 titulares lá na final? São previsões, né? Que se a gente acertasse, provavelmente a gente estaria sendo julgado igual o Paquetá, né? Não, aí eu não aposto. Tem uma vantagem, esse risco eu não corro, eu não aposto, né? Mas eu queria, se eu acertasse essa previsão, eu ia jogar na Mega agora. Notícias de última hora. Temos jogadores do Campeonato Brasileiro sendo investigados, viu? É uma boa, né? Também É, a gente o- pode fazer um bolão entre os 3 aqui. É, Brincar, não precisa. Fica no próximo a gente No vai próximo, fazer ao vamos vivo fazer aqui. O nosso bolão, né? Pra- Já vai ter o primeiro jogo, fica melhorzinho. O primeiro jogo ainda é amanhã. Eu já fiz minhas apostas, pra mim é Bahia e Real na final. Agora aí a decisão da final, Eu acredito que teremos o Clássico. pronto.
Dá pra nós fazer umas Vai, duas então tu apostas aposta aí, ó. Já tem. Qual é a tua aposta da final? Não. Como madridista, Real Madrid. E o Real outro? Madrid, Barcelona, ou então Real Madrid e Bayern. Não, mas Essa aí E eu ainda mais tô na uma vez dúvida. você ficando em cima do muro. aí fica muito fácil, pô. Faça, junta Aguardar aí. amanhã, né? Então vamos logo pra aposta. Faz a aposta lá, Olha, cada tá um vendo? faz sua aposta, Tá vendo? vê quem se sai melhor. Só pra brincar. Né? Nada pra. Pronto. Só pra dar um próximo vídeo, a gente pode dar mais uma pautazinha também, né? Que é essa questão de aposta aí. Acabou de sair aí com o jogador Enio do Juventude, tá sendo investigado por causa da primeira rodada lá. Pouca coisa, pô. Ele só criou 105 contas novas, né? Então, assim. Não, ele não criou, né? Apareceram de 111 novos usuários que coincidentemente Usaram o cartão de crédito dele. a maior parte dessas contas são a primeira aposta que fizeram foi nesse cartão amarelo dele. Tá bem suspeito aí essa. O Juventude já suspendeu Queria eu ter apostado preventivamente. no cartão dele também, né? E segundo. Mas falou em aposta, né? Segunda defesa de Paquetá, né? Uma reviravolta e tudo corre para uma possível inocência do Paquetá, né? Rapaz, se até Daniel Alves foi inocentado, eu não tô duvidando mais de nada. Mas então, se tudo correr bem, né? Teremos Paquetá aí no Flamengo no Mundial de Clubes. Deus quiser. Só pra registrar no final, vai ter a apostinha no próximo, né? Michael. Não, vai ter Agora apostinha ou não vai? Paquetá. Diga aí, pô. Vai ter apostinha ou não vai no final? Vamos apostar. Pronto. Fica registrado aí, apostinha no próximo Super Mundial. episódio. Champions. Champions. Super Mundial, já fiz minha previsão, aposta lá Palmeiras na final. Nada do. Cheirinho de clubismo? Nada do que esperar de um sentindo cheirinho torcedor de do Palmeiras, clubismo. né? Vai que, como vocês dizem, aparece um apita amigo lá. Acha uns 2 pênaltis. A Pitamic tem que ter algo. A Leila tem, A Leila sobrando. tem euros. Ah. Tem euros. Euros, dólares, libras, real, o que você quiser A ali. disputa aí já começa complicada. Euro ou dólar, ela já começa na desvantagem. Se a disputa for pro presidente, vai estar lá Textor, Leila e o do Cruzeiro. Como é o nome do Cruzeiro? O Cruzeiro, Pedrinho. Pedrinho do Cruzeiro. Eram os 3 que estavam lá na Pedrinho disputa. BH, né? Pedrinho É. BH. A gente só perde pelos sauditas, né? O problema é os sauditas. Se o saudita ou o Catar aparecer lá e complica. Dinheiro é com ele mesmo, né? Competir com petróleo fica difícil. Condições. E hoje, minha gente, é agora que a gente pode dizer que encerramos mais um programa bem humorado. Tivemos um pouco dos nossos problemas técnicos, né? Mas seguimos. Nada com uma boa produção não consiga Nada resolver, que né? Uma boa produção não consiga resolver, né? Se Ninja der resolve. problema na hora da postagem, vocês podem reclamar com o nosso produtor Ninja, viu? Vocês podem ir lá no comentário e esculhambar com ele, a gente deixa. E É. não vamos apagar os comentários que estiverem xingando, viu? Não, eu não bloqueio ninguém. Eu gosto de hater porque aí dá audiência, né? Porque curtindo é o que vale. Pode comentar, Bora lá, xingar. curtir, E por comentar. favor, siga também, né? Tem que seguir. Dê essa moralzinha pro canal se desenvolver, crescer cada vez mais. Junto com vocês, estamos crescendo e modificando o nosso programa para cada vez mais agradar o nosso público. Viu? Tchau. Então, minha gente, uma boa noite, fique com Deus e valeu! Valeu.